Bom dia mesmo de Levi Lafetá. Hoje, dia 14 de outubro de 2022. Eu não gosto muito de falar sobre seleção brasileira, porque pelos anos que eu vivi nos bastidores do futebol, eu vejo o futebol um pouco diferente do torcedor ou da torcedora, principalmente os torcedores com pouca idade, principalmente igual aqueles torcedores que se matam por causa de uma chuteira. Mas me sinto na obrigação de dizer que, pelo andar da carruagem, existem sinais de que vão dar para o Brasil a Copa do Mundo deste ano. Para começar, os estrangeiros estão investindo milhões de euros nos clubes de futebol brasileiro, através da SAF, a Sociedade do Futebol. E os estrangeiros não vão investir simplesmente porque gostam de futebol. Não, vão investir porque querem retorno financeiro. Mas vamos voltar. O Brasil era um ilustre desconhecido do futebol. Perdeu a Copa de 50 dentro do Maracanã. Depois ganhou seguidamente as Copas de 58 e 62. Aí houve um intervalo muito grande. Até aí o futebol era um futebol comum, não era um futebol tão de negócios e às vezes, de vez em quando, de negociatas. O estrangeiro foi descobrindo jogadores brasileiros e levavam, e como continuam levando, para o exterior, e lá fazendo com que os jogadores brasileiros que eram conhecidos como os maiores tecnicamente falando, passaram a ser robotizados. Hoje você vê um jogador brasileiro que joga só no Brasil, fazendo jogadas maravilhosas, verdadeiros shows de bola, como era o caso do Garrincha, né? Mas a partir do momento que eles vão para o exterior, prestem bem atenção, existe lá um estágio para que eles fiquem robotizados. Porque o futebol no exterior é comércio, muito comércio. Então, pulando para não ocupar muito tempo dos senhores, mas eu quero falar principalmente para os jovens que vivem brigando nos estádios por causa de futebol. O futebol é maravilhoso, é um espetáculo maravilhoso. Uma partida realizada, ela jamais vai repetir. É única. Mas a seleção brasileira teve dissabores que até hoje o povo brasileiro não sabe o porquê. O caso do Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Até hoje ninguém sabe a razão do caso Ronaldo Fenômeno. Se você não sabe do que aconteceu, procure saber.
porque eu não vou ocupar muito tempo dos senhores não, que é um caso meio longo. Depois, aquele desastre contra a Alemanha de 7-1. E se vocês lembram, os mais velhos evidentemente, que a justificativa do Brasil, dentro do Brasil, não ganhar mais uma Copa do Mundo, era porque existia, assim foi dito, assim foi lido, que talvez existisse um trato para o Brasil perder para a Alemanha e ganhar esta Copa do Mundo. E o que aconteceu? Neste período de uma Copa para outra, os estrangeiros investiram muito mais nos jogadores brasileiros. E para quem não sabe, o futebol brasileiro é muito valorizado na bolsa de atletas profissionais, lá da Europa principalmente. Os russos investem, entendeu? E assim sucessivamente, eles investem muito. O futebol inglês está aí à prova. O mundo árabe lá investindo de todas as maneiras. Então o futebol ele passou a ser um negócio. Um negócio. Então, repetindo, até hoje eu, de cabeça branca, não sei o que houve realmente com Ronaldo Fenômeno. E não sei por que a seleção levou de 7-1 e ainda tem jogadores desta seleção, ou seja, desta seleção que perdeu de 7-1 para a Alemanha, sendo prestigiado pelo treinador Tite. E falando no treinador Tite, né, ele já está se despedindo da seleção. Ora, qual é o treinador brasileiro que não gostaria de ficar 20 anos como comandante da seleção brasileira? E fala-se que ele já aprendeu, né, o inglês e que depois da Copa do Mundo vai descansar, mas em 2023 espera receber um convite de um clube estrangeiro. Você acha, você que está aí, que o Filipão, ele foi contratado pelo futebol inglês, foi porque ele é gaúcho? Não, foi porque ele foi um grande treinador, foi um grande treinador e levantou o futebol de Portugal. Quando vocês assistem aí e aplaudem treinadores portugueses que estão fazendo sucessos aqui, eles aprenderam muito na época que o Filipão esteve levantando o futebol português. E aí o Tite não quer ser mais o treinador da seleção brasileira. Por quê? Por que será? Será que o Tite tem certeza de que não quer ser treinador da seleção brasileira? Ou será que ele quer dizer que serei campeão do mundo? Porque preste bem atenção, você, meu amigo, minha amiga, prestem atenção. O que seria do Neymar não ser campeão do mundo? Seria um fracasso geral. Agora mesmo, a transferência de um jogador brasileiro que estava na Holanda por mais de 100 milhões de euros. Saiu da Holanda. A Holanda não investe, a Holanda prepara jogadores. E foi para onde? O rapaz foi para o futebol inglês, futebol talvez mais caro do mundo. Então, eu tenho a ligeira impressão que o que falaram na época vai se tornar verdadeiro. E eu acredito que sim.
porque não é possível que um futebol brasileiro tão rico, que transfere jogadores e mais jogadores para o exterior, para os árabes ganharem dinheiro, para os russos ganharem dinheiro, os italianos ganharem dinheiro, os jogadores brasileiros vão continuar sem o título mundial? Não, está na hora. Porque senão, os investimentos feitos, não só pelos clubes estrangeiros, ao contratarem jogadores brasileiros, e também a SAF, que normalmente é de um estrangeiro ou de uma empresa estrangeira, não vai ter sentido. Concorda comigo? Já pensou? O Neymar com 30 anos, sem ganhar nada pelo futebol brasileiro, só mesmo joguinhos, ele já não conseguiu ser o melhor do mundo. Então pode ser que ele seja o melhor do mundo com mais 10. Esta é a minha opinião, amigo. Futebol tem certas coisas que o torcedor desconhece. O torcedor brasileiro, a partir do momento em que a SAF foi criada no Brasil, o torcedor passou a ser um cliente. A prova está aí, o Bragantino. O treinador tem 3 anos e meio que está lá. O torcedor pode gritar, pode falar o que quiser. Só vai sair o dia que o dono da SAF, lá do Bragantino, achar que deve sair. Então, meus amigos, clubes como o Atlético estão caminhando para a SAF. Então, é mais uma prova daquilo que eu falo e às vezes as pessoas acham graça quando eu digo que o futebol brasileiro é a melhor mercadoria para o estrangeiro que quer investir e ter lucro imediato. É o que eu falei do Antony, que estava na Holanda e saiu por 100 milhões de euros. Então, o que vocês acham? Eu estou certo ou estou errado quando o futebol brasileiro será campeão do mundo este ano, mas porque se tornou um centro de treinamento para os estrangeiros faturarem muito mesmo. Bom dia de Levi Lafetar, jornalista, bacharel em Direito, escritor, administrador de empresas e, general manager em futebol. E se alguém acha que eu sou gago, entra no meu blog, Bureau Sportif Lafetar. Au revoir!